Exame A2, Parte 1. Compreensão oral. Grupo 1. Escuta a notícia televisiva. Lisboa acordou em alerta máximo e com as marcas de uma madrugada que já tinha sido de chuva e vento intensos. Postes e árvores não resistiram à força do vento, com rajadas de 130 km/h. Entre as 0 horas do dia de hoje e as 11 horas da manhã, o regimento registrou cerca de 236 pedidos de apoio, sendo que a grande maioria tem a ver, portanto, com quedas de ramos, de árvores e parte das estruturas. Horas de muito trabalho para as autoridades que registaram também várias inundações e uma habitação onde o telhado não resistiu. Apesar do aparato generalizado, não há registro de vítimas na cidade. Também a aviação foi afetada, com 12 voos a serem desviados para Faro e Madrid entre as 4h30 e as 9 horas. A tendência agora é para uma melhoria do tempo. Nós estamos à espera que durante as restantes horas do dia a situação normalize, portanto, mas de facto, mas com o dispositivo está com certeza todo o terreno. As autoridades dizem que ainda é cedo para fazer um balanço final, mas há centenas de casos de sinalética e árvores caídas só na cidade de Lisboa, depois de uma madrugada muito difícil, uma manhã de sábado que convidou a ficar em casa. Rui Pedro Reis, Jorge Oliveira, SIC. Ouve novamente e responde às questões. Lisboa acordou em alerta máximo e com as marcas de uma madrugada que já tinha sido de chuva e vento intensos. Postes e árvores não resistiram à força do vento, com rajadas de 130 km/h. Entre as 0 horas do dia de hoje e as 11 horas da manhã, o regimento registrou cerca de 236 pedidos de apoio, sendo que a grande maioria tem a ver, portanto, com quedas de ramos, de árvores e parte das estruturas. Horas de muito trabalho para as autoridades que registaram também várias inundações e uma habitação onde o telhado não resistiu. Apesar do aparato generalizado, não há registro de vítimas na cidade. Também a aviação foi afetada, com 12 voos a serem desviados para Faro e Madrid entre as 4h30 e as 9 horas. A tendência agora é para uma melhoria do tempo. Nós estamos à espera que durante as restantes horas do dia a situação normalize, portanto, mas de facto, mas com o dispositivo está com certeza todo o terreno. As autoridades dizem que ainda é cedo para fazer um balanço final, mas há centenas de casos de sinalética e árvores caídas só na cidade de Lisboa, depois de uma madrugada muito difícil, uma manhã de sábado que convidou a ficar em casa. Rui Pedro Reis, Jorge Oliveira, SIC. Grupo 2. Escuta o excerto da entrevista. Alice Vieira, 66 anos, escritora. É mais fácil escrever para crianças ou para adultos, Alice Vieira? Não é nada fácil escrever, ponto final. Seja para crianças, seja para adultos. E não há diferença na faixa etária para que se está a escrever? Se me pergunta se é para crianças, aí eu penso que há realmente uma diferença. Agora, aquilo que eu faço mais é escrever para jovens, e aí eu penso que não faço grande diferença. Portanto, há 3 idades de leitores, digamos assim. Claro, há as crianças, que para mim é um público ainda um bocado complicado e para quem eu escrevo menos. Depois há os jovens, e quando eu digo jovens... Adolescentes, pré-adolescentes... Mais aquilo que os anglo-saxónicos costumam chamar os young adults. Portanto, já um jovem bastante crescido. E depois os adultos, evidentemente. Eu, quando estou a escrever, muitas vezes nem sei se é para jovens, se é para adultos. Este romance Quer dizer que não tem consciência no momento em que está a escrever qual é o público a que ele
texto se destina? Não tem imediatamente consciência? Não tenho. Eu começo a escrever. É engraçado porque este romance que eu estou a tentar acabar, o meu editor perguntava, é para jovens ou para adultos? E eu respondi, não sei. E realmente não sei. E ainda agora que ele está quase no fim, também não sei. Penso que o ideal seria que fosse lido por todos. De que modo é que se manifesta a diferença que começou por dizer que, apesar de tudo, existe entre uma escrita para uma faixa etária juvenil e uma escrita para adultos? Penso que muitas vezes é um pouco mais a nível do estilo que se escolhe. De temática, não? Não tanto a temática. De temática penso que não. Tem mais a ver com o estilo que se escolhe para escrever. Penso que é aí que às vezes há uma certa diferença. E já agora, ao nível da insatisfação, e presumo que não terá muita experiência nessa matéria, mas da insatisfação dos leitores, manifesta-se de forma diferente, sejam os leitores adultos ou sejam jovens? Normalmente os leitores adultos não se manifestam, não é? Ouve novamente e responde às questões. Alice Vieira, 66 anos, escritora. É mais fácil escrever para crianças ou para adultos, Alice Vieira? Não é nada fácil escrever, ponto final. Seja para crianças, seja para adultos. E não há diferença na faixa etária para que se está a escrever? Se me pergunta se é para crianças, aí eu penso que há realmente uma diferença. Agora, aquilo que eu faço mais é escrever para jovens, e aí eu penso que não faço grande diferença. Portanto, há 3 idades de leitores, digamos assim. Claro, há as crianças, que para mim é um público ainda um bocado complicado e para quem eu escrevo menos. Depois há os jovens, e quando eu digo jovens... Adolescentes, pré-adolescentes. Mais aquilo que os anglo-saxónios costumam chamar os young adults. Portanto, já um jovem bastante crescido. E depois os adultos, evidentemente. Eu, quando estou a escrever, muitas vezes nem sei se é para jovens, se é para adultos. Este romance Quer dizer que não tem consciência no momento em que está a escrever qual é o público a que aquele texto se destina? Não tem imediatamente consciência? Não tenho. Eu começo a escrever. É engraçado porque este romance que eu estou a tentar acabar, o meu editor perguntava, é para jovens ou para adultos? E eu respondi, não sei. E realmente não sei. E ainda agora que ele está quase no fim, também não sei. Penso que o ideal seria que fosse lido por todos. De que modo é que se manifesta a diferença que começou por dizer que, apesar de tudo, existe entre uma escrita para uma faixa etária juvenil e uma escrita para adultos? Penso que muitas vezes é um pouco mais a nível do estilo que se escolhe. De temática, não? Não tanto a temática. De temática penso que não. Tem mais a ver com o estilo que se escolhe para escrever. Penso que é aí que às vezes há uma certa diferença. E já agora, ao nível da insatisfação, e presumo que não terá muita experiência nessa matéria, mas da insatisfação dos leitores, manifesta-se de forma diferente, sejam os leitores adultos ou sejam jovens? Normalmente os leitores adultos não se manifestam, não é? Grupo 3. Escuta o diálogo. O Luís está na bilheteira do Museu Nacional dos Coches. Bom dia. Bem-vindo ao Museu Nacional dos Coches de Lisboa. Bom dia. Quero um bilhete para o museu, por favor. Muito bem. São 5 euros, por favor. Não tem um preço especial para jovens estudantes? Temos sim. O bilhete de estudante fica-lhe em 2 euros apenas. Ainda bem. Diga-me uma coisa. O museu é apenas sobre os transportes? Não. A coleção mais importante é a dos transportes. Mas para além dessa, tem ainda coleções de vestuário e artes plásticas. Acho que a minha preferida vai ser a do vestuário, porque gosto de roupas antigas. São muito bonitas. Vai gostar. Obrigado. Ouve novamente e responde às questões. Bom dia. Bem-vindo ao Museu Nacional dos Coches de Lisboa. Bom dia. Quero um bilhete para o museu, por favor. Muito bem. São 5 euros, por favor. Não tem um preço especial para jovens estudantes? Temos sim. O bilhete de estudante fica-lhe em 2 euros apenas. Ainda bem. Diga-me uma coisa. O museu é apenas sobre os transportes? Não. A coleção mais importante é a dos transportes. Mas para além dessa, tem ainda coleções de vestuário e artes plásticas. Acho que a minha preferida vai ser a do vestuário, porque gosto de roupas antigas. São muito bonitas. Vai gostar. Obrigado.